Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 231 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito do artigo 654 da Consolidação das Leis do Trabalho, que determina a decisão jus-operária brasileira a respeito dos juízes do trabalho e sua investidura nos cargos. Nesse sentido, nos diz o artigo 654 da Consolidação das Leis do Trabalho que o ingresso na magistratura do trabalho far-se-á para o cargo de juiz do trabalho substituto. As nomeações subsequentes por promoção, alternadamente, por antiguidade e merecimento. Aqui cabe uma observação interessante antes de ingressarmos na discussão a respeito desse artigo 654 consolidado. Como já vimos alertando em nossas aulas anteriores, muitos artigos que se encontram dentro do corpus da Consolidação das Leis do Trabalho não mereciam estar nele incluídos, devendo ser encaminhados para legislações específicas e também para os regimentos internos dos tribunais do trabalho. Nesse sentido, é que nos apresenta a oportunidade desses artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, que dizem respeito à investidura de cargos na Justiça Especializada do Trabalho, mereciam estar aglomerados em legislação específica e nos próprios regimentos internos dos tribunais, ao invés de figurarem na amplitude da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesse sentido, mais uma vez, alertamos para o fato de que a reforma trabalhista, implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, deixou passar inalbis a oportunidade de chungar o texto seletista para colocar sob sua guarda apenas e tão somente aquelas definições legais a respeito das relações de trabalho e de emprego, deixando de lado todas aquelas outras situações que, como esta que estamos a ver dos juízes, merecia estar colocada em legislação específica ou nos regimentos internos dos tribunais. Reforça-nos essa teoria ainda mais a importante definição que vimos colocando desde o início desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, a respeito da necessidade do implemento de um Código do Trabalho
e de um Código de Processo do Trabalho, onde as arestas todas da legislação operária estariam dirimidas e realmente compiladas no sentido de extrair-se do ambiente jusoperário brasileiro aquelas situações de incongruência e de incerteza jurídica que hoje nós encontramos no texto consolidado. Mas enquanto o Código do Trabalho e o Código de Processo do Trabalho não vêm, nós estamos a estudar o texto da consolidação das leis do trabalho, embora tenhamos que alertar para esse tipo de situação que se nos anuncia neste artigo 654 da consolidação das leis do trabalho. Portanto, o artigo 654, embora de maneira indevida alocado na consolidação das leis do trabalho, nos afirma que o ingresso na magistratura do trabalho far-se-á para o cargo de juiz do trabalho substituto. As nomeações subsequentes acontecerão por promoção de forma alternada, por antiguidade e por merecimento. Aqui também há uma crítica, porque o termo juiz do trabalho substituto nos leva à ideia de que o juiz seria apenas e tão somente para julgar trabalhos substitutos, o que não é uma realidade, como sabemos. Certo seria o cargo ser denominado de juiz substituto do trabalho. Mas a legislação preferiu adotar a imprecisão da nomenclatura juiz do trabalho substituto. E assim vamos conduzir nosso entendimento, embora nosso pensamento a respeito é de que melhor seria juiz substituto do trabalho. Nos diz o artigo 654 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 1º, que na 7ª e 8ª regiões da Justiça do Trabalho, nas localidades fora das respectivas sedes, haverá suplentes de juiz do trabalho, sem direito a acesso, nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros bacharéis em direito, de reconhecida idoneidade moral, especializados em direito do trabalho pelo período de 2 anos, podendo ser reconduzidos. Esse parágrafo 1º deve ser interpretado ao luzeiro fronteiriço da época em que a consolidação das leis do trabalho veio a lume e mesmo na vigência da implantação das 7ª e 8ª regiões da Justiça do Trabalho, quando a Justiça do Trabalho nessas regiões ainda incipiente não poderia abarcar todas as cidades, as localidades que se extrapolassem às respectivas sedes dos tribunais. E não haveria como suprir todas as varas do trabalho necessárias por força de não haver juízes do trabalho nessas regiões de maneira suficiente para poderem atuar em todas as varas do trabalho. Aí a saída do artigo 654 da Consolidação das Leis do Trabalho foi criar a figura do juiz suplente, ou suplente de juiz do trabalho, como diz a norma, que não teria direito a acesso, seriam nomeados diretamente pelo Presidente da República, dentre aqueles brasileiros bacharéis em direito de reconhecida idoneidade moral, especializados em direito do trabalho pelo período de 2 anos,
podendo ser reconduzidos. Com o advento da Lex Fundamentalis de 1988, não é mais possível essa ingerência do poder público, porque a Lex Fundamentalis trouxe a obrigação de que todos aqueles que fossem conduzidos a cargos públicos deveriam estar regularmente submetidos a concursos de cargos, para cargos específicos, de provas e de também títulos. Portanto, não cabe a regra mais daquele juiz nomeado pelo presidente da República como suplente de juiz do trabalho, que não se submeteu a nenhum concurso e não tem mais o direito de atuar de forma específica como juiz do trabalho. Então, dessa feita, o parágrafo 1º do artigo 654, consolidado, não tem mais aplicação prática no ambiente jusoperário brasileiro, principalmente porque os cargos de juiz suplente do trabalho se extinguiram depois que vagaram através do texto da Lei número 7.221, de 2 de outubro de 1984, quando deixaram, portanto, de existir os juízes suplentes do trabalho. Então, o parágrafo 1º do artigo 654 consolidado não tem mais aplicação prática no cenário jus-operário brasileiro, embora ainda permaneça intocável no seio do artigo 654 seletista. Nos diz o artigo 654 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita pelo seu parágrafo 2º, que os suplentes de juiz substituto do trabalho receberão, quando em exercício, vencimento iguais aos juízes que substituíram, por essa regra imposta pela Lei número 7.221, de 2 de outubro de 1984, que extinguiu os cargos de juiz suplente do trabalho. Esta situação é novelada no parágrafo 2º deste artigo 654 da Consolidação das Leis do Trabalho, também perdeu o seu objetivo no ambiente jusoperário brasileiro e, portanto, com a extinção dos juízes substitutos, não mais será aplicável esse parágrafo 2º do artigo 651 da Consolidação das Leis do Trabalho. Nos diz ainda o artigo 651 da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em torno do seu parágrafo 3º, que os juízes substitutos serão nomeados após a aprovação em concurso público de provas e títulos realizado perante o Tribunal Regional do Trabalho da região, válido por 2 anos e prorrogável, a critério do mesmo órgão, por igual período, uma só vez, e organizado de acordo com as instruções expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Aqui a situação já é outra e ainda encontra-se rígido esse parágrafo 3º do artigo 651 seletista. Aqui é o caso da inserção dos indivíduos como juízes substitutos que serão submetidos à aprovação em concurso público de provas e títulos,
realizado perante o Tribunal Regional do Trabalho da região em que estiverem a concorrer às vagas, válido por 2 anos e prorrogável, a critério do mesmo órgão, por igual período, uma só vez, e organizado de acordo com as instruções expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Assim, só pode ser conduzida ao cargo de juiz substituto, que é, como já vimos, a fase inicial da carreira de juiz do trabalho, se o indivíduo for aprovado em concurso público de provas e títulos, que será realizado perante o Tribunal Regional do Trabalho da região, que abra as vagas ao certame. Será válido por 2 anos e prorrogável a critério do mesmo órgão por igual período, uma só vez, e organizado de acordo com as instruções expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Importante alinhavar que a prorrogação por mais 2 anos dos concursos para juiz substituto do trabalho é faculdade do Tribunal Regional do Trabalho da região em que estiver sendo efetivado o concurso, e não obrigação. Portanto, os concursos valem por 2 anos e podem ser prorrogados a critério desse mesmo órgão, quer dizer, por manifestação volitiva do mesmo Tribunal Regional do Trabalho da região em que o mesmo foi realizado, por igual período de 2 anos, uma só vez, e deve ser organizado de acordo com as instruções expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, naquela situação que nós já vimos em nossas aulas anteriores, da coordenação entre o Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais do trabalho e as varas do trabalho, na composição coordenada pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, das diversas castas da Justiça Especializada do Trabalho. Então, é mera faculdade do Tribunal Regional do Trabalho, que realiza o certame, prorrogar este prazo de validade por igual espaço de 2 anos, e não uma obrigação. Portanto, os concursos são válidos por 2 anos, e essa prorrogação, se não vier, não cabe nenhuma medida contrária à mesma, porque depende da necessidade e da vontade do Tribunal Regional do Trabalho da região promotora do certame para que haja a prorrogação desse concurso por mais 2 anos. Nos diz o artigo 651 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 4º, que os candidatos inscritos só serão admitidos ao concurso após apreciação prévia pelo Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região dos seguintes requisitos: ter idade igual ou superior aos 25 anos e menor de 45 anos e ter a idoneidade para exercício da profissão. Atualmente foi estabelecido o Exame Nacional para a Magistratura do Trabalho, que passou a ser um requisito para que as pessoas capacitadas no mesmo possam promover a sua inscrição no certame para juiz do trabalho substituto. Portanto, hoje há mais esse requisito de ter aprovação no Exame Nacional da Magistratura para depois poder se submeter ao certame de juiz substituto do trabalho. Então, as
obrigações atuais são ter idade igual ou superior aos 25 anos e menor de 45 anos, ter idoneidade para o exercício da profissão e ter sido aprovado no Exame Nacional da Magistratura. Há, porém, também uma situação que merece nossa acuidade neste momento, é que a questão das idades, principalmente as idades máximas, parece-nos ter colisão com a lex fundamentalis, porque não pode haver nenhum tipo de discriminação com relação a sexo, a idade, religião e ideologias. Então, neste caso, a nós nos parece que o inciso, a linha A do parágrafo 4º do artigo 654 consolidado está eivada de inconstitucionalidade, porque cria uma aparente discriminação entre as pessoas maiores de 45 anos, que, embora tenham a idoneidade para o exercício da profissão, não podem se submeter ao certame por terem idade maior de 45 anos, que para nós é inconstitucional. Nos diz o artigo 654 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita por seu parágrafo 5º, que o preenchimento dos cargos de juiz do trabalho, vagos ou criados por lei, será feito dentro de cada região. A linha A, pela remoção de outro juiz, prevalecendo a antiguidade no cargo, caso haja algum pedido, desde que a remoção tenha sido requerida dentro de 15 dias contados da abertura da vaga, ao presidente do Tribunal Regional, a quem caberá expedir o referido ato. Portanto, a primeira hipótese de preenchimento dos cargos de juiz do trabalho, vagos ou criados por lei, será efetivada dentro de cada região, pautada pela remoção de outro juiz, prevalecendo a antiguidade no cargo, caso haja mais de um pedido, desde que a remoção tenha sido requerida dentro de 15 dias, contado da abertura da vaga, ao presidente do Tribunal Regional, a quem caberá expedir o referido ato. Portanto, precisa haver um pedido. Se for mais de um pedido a respeito dessa remoção, caberá ao presidente do Tribunal Regional respectivo observar os critérios de antiguidade no cargo, desde que a remoção tenha sido requerida dentro de 15 dias contados da abertura da vaga, a quem caberá ao presidente do Tribunal Regional expedir o referido ato de remoção. Segunda hipótese, desse parágrafo 5º do artigo 654 da Consolidação das Leis do Trabalho, será pela promoção do substituto, cuja aceitação será facultativa, obedecido o critério alternado de antiguidade e de merecimento. Portanto, o preenchimento dos cargos de juiz do trabalho, vagos ou criados por lei, será feito dentro de cada região, também pela promoção do substituto, cuja aceitação será facultativa,
obedecido o critério alternado de antiguidade e merecimento. É importante alegar que dificilmente algum juiz substituto do trabalho deixará de aceitar a promoção desde que obedecido o critério alternado de antiguidade e merecimento. Portanto, é quase que inaplicável essa situação da linha B desse parágrafo 5º do artigo 654 da Consolidação das Leis do Trabalho, porque, embora determine ele que a aceitação será facultativa, não há como se ter esse entendimento de que algum juiz substituto negará a promoção tendo obedecido o critério alternado de antiguidade e merecimento, a não ser nos casos remotos em que aquele juiz substituto está a pleitear a aposentadoria e por isso não aceitará a promoção destinada pelo tribunal ao mesmo. Fora isso, é muito difícil, não ser motivos de âmbito particular, doenças ou próprias ou de membros da sua família que impeçam que ele vá aceitar a promoção para juiz titular de alguma vara do trabalho. Nos diz o artigo 654 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 6º, que os juízes do trabalho e os juízes substitutos tomarão posse perante o presidente do tribunal da respectiva região. Nos estados em que não forem sede de Tribunal Regional do Trabalho, a posse far-se-á perante o presidente do Tribunal de Justiça, que remeterá o termo ao presidente do Tribunal Regional da jurisdição do empossado. Nos territórios, a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região. A primeira observação que temos que fazer com relação a esse parágrafo 6º do artigo 654 seletista é que, para nós, juízes do trabalho e juízes substitutos do trabalho são ambos juízes do trabalho e, portanto, essa distinção não tem razão de ser. E esse parágrafo 6º devia dizer simplesmente que os juízes do trabalho tomarão posse perante o presidente do tribunal da respectiva região. Por outro lado, continua o texto desse parágrafo 6º a nos dizer que nos estados que não forem sede de Tribunal Regional do Trabalho, há alguns estados em que os tribunais regionais do trabalho abarcam mais de uma unidade da federação e, portanto, a sede do Tribunal Regional do Trabalho fica implantada em outro estado que não aquele em que os juízes do trabalho têm que tomar posse. Nesse caso, permite o parágrafo 6º do artigo 654 seletista que a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal de Justiça. Só que, nesse caso, é impossível que a posse seja dada perante o presidente do Tribunal de Justiça, porque existe o princípio da autonomia dos tribunais. A posse só pode ser efetivada perante o presidente da sua própria corte, ou seja, perante o TRT ou o Tribunal Superior do Trabalho. Então, não vale essa regra da posse exercer-se perante o presidente do Tribunal de Justiça. E não há lógica nisso, porque, ainda que aquele estado não for sede do Tribunal Regional do Trabalho, o estado contíguo
ou aquele que foi destinada à Justiça do Trabalho perante aquele Estado que não é sede, é que é o competente para promover a posse dos juízes do trabalho que deveriam ser empossados. Então, não existe essa possibilidade da posse fazer-se perante o presidente do Tribunal de Justiça, que remeteria o termo ao presidente do Tribunal Regional da jurisdição do empossado. A posse tem que ser feita diretamente ao presidente do Tribunal Regional da jurisdição do empossado, sob pena de invalidade. Nos territórios, a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região. Portanto, para nós vale sempre a regra que a posse, seja ela nos tribunais, nos territórios, seja ela nos estados que não são sede dos tribunais regionais do trabalho, dar-se perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região, por força da autonomia dos tribunais que assim o determina. Essas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 231 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que ainda não fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e promover o conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.